eu sou Juliana Canguçu, sou médica paliativista da equipe de cuidado paliativo do Hospital Santa Marcelina e hoje eu vou estar falando sobre conceito, história e princípios dos cuidados paliativos. Dentro do conceito e da história, né, nós temos essa figura que é da Cicely Saunders, que foi a médica pioneira dentro da área de cuidado paliativo. Vou estar falando um pouco mais dela à frente. O cuidado paliativo é a abordagem que melhora a qualidade de vida de seus pacientes, adultos e também crianças, além dos seus familiares, que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Previne e alivia o sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Essa é a definição da OMS. A mais atualizada é de 2017. A gente vai falar agora um pouco da história do cuidado paliativo. Com os avanços da medicina, a expectativa de vida aumentou e o número de doenças que não são curáveis, as conhecidas como crônicas, também aumentou. Nós temos, né, no mundo, a maioria das mortes por doenças crônicas, como cardiopatias, acidentes vasculares cerebrais, doença pulmonar obstrutiva. Então, no topo dessa tabela, né, nós temos as principais causas e a gente vê que são muitas doenças crônicas, né? Todas as doenças crônicas e seus sintomas em algum momento são responsáveis por sofrimento importante, tanto para o paciente quanto para a família. Por exemplo, na insuficiência cardíaca congestiva, os pacientes podem sentir dispneia, dor torácica, e isso acaba ocasionando também um isolamento social. Nos pacientes com doenças oncológicas, os pacientes podem sentir dor, que muitas vezes é limitante. O modelo da medicina centrada na doença, curativa, agressiva, começou a não corresponder às necessidades desse tipo de paciente, que tem doenças crônicas e que convivem durante muitos anos, ou alguns meses, mas com muitos sintomas, e essa medicina centrada na doença já não correspondia às necessidades. Quando a gente pensa no conceito de dor, e de outros sintomas, a gente pensa que todas as esferas da vida, né, podem estar contribuindo para aquele sintoma se apresentar de uma forma mais amena ou de uma forma mais intensa. Então, a gente sempre considera tanto a parte física, quanto a social, a emocional, a espiritual e a mental. Quando a gente vai cuidar de alguém, a gente tem que olhar para o todo. Com resposta a essa demanda, em 1967, a doutora Cicely Saunders fundou o primeiro hospice em Londres, na Inglaterra. E lá ela começou a difundir, né, a cultura do cuidado paliativo. Cicely faleceu em 2005 e deixou um legado incrível científico. Ela era quase uma equipe multiprofissional reunida em si. Ela era enfermeira, sua formação de base, depois ela virou assistente social também, e por fim ela fez faculdade de medicina, pensando em oferecer o cuidado mais completo possível, né, mais holístico possível para os seus pacientes. Nesse gráfico, nós temos a distribuição global dos pacientes que necessitam de cuidados paliativos e que estão em fase final de vida. Como a gente pode ver, são muitas pessoas. E no Brasil? No Brasil, o movimento começa por volta dos anos 70 e foi tendo algumas instituições pioneiras dentro da história do cuidado paliativo no Brasil. Então, a gente teve um grande avanço na década de 90 e depois em 2005 com a criação da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. A Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ela
hoje trabalha regulamentando os profissionais, estabelecendo critérios de qualidade para os serviços de cuidados paliativos e bem como também definindo precisamente o que é cuidado paliativo e o que não é cuidado paliativo. Ainda falando um pouco de história, paliar é proteger. Então, o termo paliativo, paliar, vem do latim pallium, que é um termo que nomeia o manto que os cavaleiros medievais usavam para se proteger das tempestades pelos caminhos que percorriam. Proteger alguém é uma forma de cuidado, tendo como objetivo amenizar a dor e o sofrimento, sejam eles de origem física, psicológica, social ou espiritual. Hoje, uma resposta à esperança à medicina mecanicista, que representa o movimento atual, uma era digital com grandes avanços tecnológicos, mas tão distante do calor humano que uma relação profissional da saúde, família e paciente exige, nós temos os princípios dos cuidados paliativos. A medicina mecanicista pode acarretar em sofrimento desnecessário, distanásia, desvalorização da autonomia do paciente e abandono do mesmo. Temos mais processos médicos porque se conversa pouco e é feita uma medicina dos sistemas. Sistema cardíaco, pulmonar, urogenital, hematopoético. Precisamos da medicina do todo, de todo o corpo, unido, integrado com aspecto sociocultural, espiritual, psíquico, financeiro, uma medicina que escuta o paciente e também os seus valores. Pensando que cada paciente nosso é único e tem as suas peculiaridades, sua biografia, história de vida, valores, relações afetivas e o seu corpo, na medicina paliativa centrada na pessoa, não temos protocolos, temos princípios que orientam a prática do cuidado. Temos o princípio de promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis. A gente já falou um pouco desse organograma, né? Que a gente olha para a dor de um paciente ou para algum sintoma e a gente pensa que ele tem um contexto aí físico, mental, espiritual, emocional e social. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida, respeitando o ciclo da vida. Não acelerar nem adiar a morte, e aí entraremos no conceito de ortotanásia, eutanásia e vida, que será abordado em outra aula. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto. A abordagem multiprofissional para focar as necessidades dos pacientes, seus familiares, incluindo acompanhamento no luto. Até porque não se faz cuidado paliativo sozinho. A gente sempre vai estar precisando de contar com uma equipe multiprofissional. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença, dar mais vida aos dias do paciente. Os cuidados paliativos devem ser iniciados o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, como a quimioterapia, a radioterapia, em pacientes oncológicos, e incluir outras investigações necessárias para melhor compreender e controlar situações clínicas estressantes. Em algum momento havia-se, uma dicotomia da medicina curativa versus a medicina paliativa. Era como se, quando terminasse o tratamento curativo, o paciente seria encaminhado para o cuidado paliativo. O que nós temos aqui de modelo é, assim que realizar o diagnóstico do paciente de alguma doença ameaçadora da vida, de alguma condição ameaçadora da vida, sejam instituídos cuidados paliativos. E a gente vai acompanhar tanto com a medicina curativa, para ajudar o paciente na travessia desse processo do adoecer.
Então, esse gráfico, ele exemplifica bem, né, qual é a nossa ideia quando a gente pensa em cuidar de alguém. Dentre os princípios dos cuidados paliativos, nós temos 5 muito relevantes que tratam dos pacientes que estão em terminalidade. Como que a gente pode identificar que o paciente está em terminalidade? Nesse gráfico, nós temos o início, né, da doença ali, o início da apresentação da doença ou do diagnóstico, muitas vezes, que nós temos uma necessidade maior de tratamento modificador de doença do que de tratamento paliativo. Com o desenrolar da doença, né, com a própria história natural da doença, nós temos que pensar que esse paciente pode ficar mais frágil, apresentar mais sintomas, e aí vai chegar um momento que é quando o paciente está em fase final de vida, que a necessidade do cuidado paliativo se torna predominante e os tratamentos modificadores de doença passam a se tornar fúteis, porque não vão ter um impacto, né, na morbimortalidade de forma positiva. Esses 5 princípios são o da veracidade, da proporcionalidade terapêutica, do duplo efeito, da prevenção e do não abandono. A gente vai falar cada um a partir de agora. O princípio da veracidade diz respeito à autonomia do paciente, ao que faz sentido para esse paciente no finalzinho da vida dele. Como é que ele gostaria de ser cuidado? E dessa forma a gente respeitar. Proporcionalidade terapêutica é tratar as condições reversíveis, é o oposto da obstinação terapêutica e é também o oposto da medicina largativa, que a gente muitas vezes escuta por aí, que quando diz que não tem mais nada para fazer por aquele paciente, e sempre tem, na verdade. O duplo efeito é a regra ética que se refere à permissibilidade de ações das quais 2 efeitos seguem-se simultaneamente, sendo um bom e o outro mau. Logo, são ações que possuem duplo efeito. Nada impede um ato de ter 2 efeitos, um que é intencional, enquanto o outro está para além da intenção, visto que é acidental. Da prevenção é prever as possíveis complicações e ou sintomas que com maior frequência se apresentam na evolução de determinada condição clínica. Agir antecipadamente para prevenir e, consequentemente, proteger o paciente e família de sintomas e de sinais que podem angustiá-los e causar sofrimento. Princípio do não abandono. Eticamente, é condenável abandonar o paciente porque este se recusa a determinadas terapias, mesmo quando o médico considera esta recusa inadequada, ficando junto ao seu paciente, estabelecendo uma forma de comunicação empática que poderá, talvez, fazer com que o paciente repense determinadas decisões. O sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E nessa foto, que foi que a gente começou, né, esta aula, nós temos a Cicely Saunders com o seu paciente. E pela expressão desse paciente, o seu sofrimento está muito mais leve, muito mais tolerável agora, pela expressão dos dois, né? Obrigada por ter me acompanhado até aqui, espero que tenham gostado. Agora retorne ao ambiente virtual. Até mais!